Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do curso de Photoshop para Web Design. Hoje estarei dando a segunda aula de criando um layout com o Photoshop. Primeiramente, queria pedir desculpa pelo atraso da aula, é que realmente estou tendo uma correria com alguns congressos online que eu estou efetuando. Aqui está o template, que é o que a gente vai fazendo durante o curso inteiro. Eu acredito que em mais duas aulas nós já terminamos ele e já podemos começar a fazer ele para HTML. Então, na aula de hoje estaremos fazendo essa parte daqui, ó. Deixa eu selecionar aqui. Estaremos fazendo essa parte daqui. Primeiramente, vou estar apagando o que está ali, para a gente poder continuar a aula. Para começar, nós vamos estar fazendo um box de texto. Para fazer um box de texto é muito simples. Você seleciona a ferramenta de texto, clicando e arrastando, segurando o mouse, você vai estar criando um box. Aqui eu achei que ficou muito grande. Segurando o Alt, você pode estar dimensionando os dois lados ao mesmo tempo. Coloquei aqui, colhei um Lorem Y aqui simplesinho, que eu já copiei do site Lorem. Então, dá um zoom melhor para ver aqui. Já tenho aqui o texto. Colocar um pouquinho mais forte aqui, um light. Isso. Posicionando, com a tecla apertando V no teclado, sem dar o texto selecionado, eu vou estar selecionando a ferramenta de mover. Posso posicionar aqui. Aí agora, para criar o botão, vou estar criando um grupo, primeiramente, chamado CTA. Dentro desse grupo eu vou estar criando aquele botão, esse botão aqui, ó, verde, de chamada de ação. Primeiramente eu vou usar a ferramenta de forma. Aqui, ó, na ferramenta de forma, se você apertar com o botão direito, você vai encontrar retângulo, retângulo arredondado, eclipse, polígonos, polígono, linha e ferramentas personalizadas. Nessa aula aqui eu vou estar utilizando o retângulo arredondado. Com o retângulo arredondado eu clico e seguro e produzo aqui o retângulo. E aqui, ó, que está o segredo do raio. Se eu mexer aqui, ó, por exemplo, colocar um 15%, eu estou mexendo em um somente dos lados. Você pode ver que eu posso aumentar aqui, eu mexer um dos lados só, por exemplo, se fosse fazer um botão com as duas laterais. Deixa eu, por exemplo, fazer um botão com uma lateral arredondada. Deixa eu colocar um valor menor aqui, mais ou menos 20. Aqui mais ou menos 20 também. Posso estar criando um botão assim. Aí se eu clicar aqui no quadradinho e vir aqui, ó, digitar o valor, 20 pixels, ele coloca em todos os valores os 20 pixels. Com a caixa já selecionada aqui na camada, você pode ver que ele fica, o retângulo arredondado aqui já criado. Se eu vir na ferramenta de texto e clicar dentro do retângulo, você pode ver que a ferramenta de texto ele muda de formato. Pode ver que aqui ó, ele está quadrado e quando passa para dentro ele fica circular. Por que isso? Porque quando eu clicar aqui dentro com a ferramenta de círculo, ele vai produzir o texto dentro da limitação da caixa. Isso é bem interessante para você for fazer os botões do layout. Por exemplo, aqui, clique aqui e conheça. Posso colocar agora aqui um texto branco. E você pode ver que ele não vai ficar fugido dentro das limitações do box. Vou aumentar um pouco aqui. Não muito. Aí. Vindo aqui, ó, em caractere ou em janela caractere, você vai ter mais opções de como editar o seu texto. Eu vou estar selecionando aqui, ó, que ele vai deixar tudo em letra maiúscula. Como você pode ver, ele já deu uma quebra ali pelo tamanho. Vou colocar um medium. E agora eu vou ajustar o tamanho do texto. Está em 14, colocar um 18. Não, vou aumentar um pouquinho. Aí. Aí você pode ver, ah, mas o texto está em cima, ele não está no meio do botão. Com a ferramenta de texto, você seleciona, Ctrl A para selecionar todo o texto. Você vem aqui, ó, diminuir. Se você aumentar, ele vai para cima o texto. Se você diminuir, ele vai para baixo. Aqui a altura é mais ou menos de 15 pixels. Como você pode ver, já ficou no centro. Deixa eu tirar um pouco o zoom aqui. Já ficou no centro. Ficou um pouco grande, vou até diminuir um pouco o texto aqui, deixar um 18 mesmo. Diminuir um pouquinho mais aqui. Um 16. Só para deixar mais centrado. E beleza, eu já fiz o botão de ação.
Como você pode ver aqui, ó, eu fiz duas linhazinhas de enfeite para dar uma chamada a mais no botão, com as linhas aqui. Ali eu utilizei um quadradinho só, no caso aqui, né, uma guia da grade que eu estou utilizando. Eu vou utilizar dois aqui para fazer o layout, que eu estava vendo, achei que ficaria melhor. Com a altura de 1 pixel, colocando uma cor, deixa eu ver aqui, um cinza para ficar meio neutro. E eu já tenho ali a linha. Como você pode ver, a linha é bem simples de fazer também. Também é feito com a ferramenta de forma linha, que é mais simples de você utilizar. Com a ferramenta de mover, se eu segurar o Alt, você pode ver que a ferramenta muda de imagem, de ícone. E ao eu segurar e arrastar, eu duplico a camada que eu estou selecionada. Então isso é bem interessante. Dá para você fazer uma linha duplicação de camada, aqui bem simples. O mesmo caso acontece se você, por exemplo, tiver mais de uma camada selecionada, por exemplo, aqui eu selecionando as duas linhas, segurar o Alt e arrastar, eu duplico as duas camadas também. Quando eu soltar, pronto, duplicou e está ali as duas camadas. Aí com as duas camadas selecionadas, eu vou dar um Ctrl T para poder selecionar as duas camadas, para poder movimentar e ajustar elas aqui na linha. Beleza, já tenho aqui. Já tenho a parte de cima da linha. Aí aqui, ó, na parte do meio do corpo, para deixar mais simples, fiz um textinho de chamada, só um simples texto. Deixa eu até fazer um lorem y aqui, com 15 palavras. Beleza. Venho aqui, utilizando a grade sempre para manter um alinhamento. Texto 1. Vou posicionar à esquerda. Colocar uma cor. Isso mesmo. E novamente criando um box, clicando e arrastando, eu seleciono aqui, ó. Eu faço um box simples para poder colocar o texto dentro. Vou colocar um tamanho menor, 14. Tirar aqui para ele não ficar tudo em maiúsculo. Se eu clicar aqui, ó, eu deixo tudo em caixa alta. Não gostei muito não. Deixar aqui mesmo. Deixar uma cor mais clara. Opa. Beleza. E eu tenho aqui o texto já produzido. Deixa eu só organizar aqui. Puxar para cá. Um novo grupo. Imagem à direita. Aqui dentro, os dois selecionados novamente, eu pego a ferramenta de mover, arrasto para duplicar. Beleza. O material da aula, você pode fazer o download pelo link na descrição. Aqui eu separei um simples browser aqui para a gente poder utilizar. Colocando ele aqui, ajustando ele na grade. Beleza. Arrastei o browser aqui. Por padrão, quando você arrastar ele vai vir como um objeto inteligente. Você vai apertar o botão direito, rasterizar camada e converter em objeto inteligente novamente. Por que disso? Porque quando você coloca ele como um objeto inteligente e após você arrastar de fora, ele vai considerar que qualquer edição que você for fazer no objeto inteligente, ele vai salvar o arquivo aqui. Então ele vai substituir aqui e não substituir aqui no layout. Então você tem que tomar bastante cuidado quando você for utilizar objeto inteligente, para você, quando arrastar, você rasterizar, depois converter em objeto inteligente. Convertendo aqui, ó, eu vou vir aqui. Agora eu vou selecionar um dos layouts que eu separei aqui de exemplo, que eu baixei na internet. Você pode estar utilizando qualquer um outro layout. Vou estar encaixando ele aqui, ó, abaixo da linha dos botões. Beleza. Apertei para salvar, para fechar, salvei, ele já substituiu aqui o layout. Pode ver como é simples e fácil, rapidinho de fazer. Para economizar tempo da aula, eu vou estar duplicando o grupo da imagem à direita, nomeando para a imagem à esquerda. E agora aqui,
Vou pegar e selecionar os textos primeiramente. Vou arrastar para cá. Só ver aqui. Beleza? E a imagem eu vou arrastar para cá. Beleza, encaixadinho. Eu vou mexer, alterar essa imagem aqui do layout. Só uma observação. Se você só pegar aqui, ó, e substituir, não vou nem substituir ainda, eu vou passar um lápis aqui somente. Deixa eu só criar uma nova camada aqui. Passar um lápis aqui só de exemplo. Quando eu salvar e fechar, você pode ver que ele substituiu os dois. Ou seja, ele pegou e ele duplicou, mas ele vai estar fazendo a mesma ação nos dois. Como a ideia é que fazer com que cada um tenha um layout diferente, eu irei novamente rasterizar aqui a camada e converter em um objeto inteligente. Ou então você pode voltar aqui, você clica aqui, ó, botão direito, novo objeto inteligente por cópia. Clicando nisso, você apaga o anterior e aqui você já tem um novo objeto, que se eu fizer uma alteração aqui, por exemplo aqui, ó, agora ele vai fazer a alteração só nesse daqui. Então fique atento a esses detalhezinhos, para você não ter alguma dor de cabeça depois. Deixa eu utilizar aqui o layout. Só encaixar ele aqui. Fechou e salvei e já substituiu ali. Bom pessoal, por hoje é só isso mesmo. Na próxima aula nós estaremos terminando o layout. Eu achei que precisaria de mais, mas podemos terminar na próxima aula já o layout aqui. Se você gostou da aula, clique no botão de gostei aqui embaixo do vídeo, que é muito importante. Dá uma clicada aí. Compartilhe com o seu Facebook para dar uma ajudada a mais a divulgação desse curso. Muito obrigado, por hoje é só isso. Espero você na próxima aula.